tema da mensagem de hoje é a velha e a nova aliança. E o texto básico é de Hebreus 8, 6 a 13, embora o início não aborde esse texto, mas sim outros textos que falam da velha aliança. Então nós vamos ver primeiramente a aliança de Deus com o seu povo por meio do sacrifício de novilhos. É nesse contexto que é estabelecida a primeira aliança, e nós vamos ver primeiramente em Êxodo 19, quando Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés. Êxodo 19, 1 diz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou-se ali diante do monte. E logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Logo após, o Senhor faz uma promessa. É uma promessa feita aos que viessem a guardar a sua palavra, a sua aliança. Então ele diz: agora, se me obedecerem, fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Isso foi o que Deus falou a Moisés e pediu que ele transmitisse ao povo. Os 2 últimos versos que eu li, versos 5 e 6, o Senhor diz assim: agora, se me obedecerem, fielmente guardarem a minha aliança. Nós vamos ver daqui a pouco que a aliança que Deus estava fazendo com o povo era por meio da palavra. E a aliança era no sentido de que o povo se disporia a obedecer a sua palavra. E como resultado disso, ele promete que o seu povo seria o seu tesouro pessoal entre todas as demais nações, embora toda a terra fosse dele. E ele diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Qual o significado disso? Nós temos isso mais claro no Novo Testamento, quando Pedro escreveu a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então vem a pergunta: para quê? E Pedro responde: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual era o propósito de Deus ao dizer essas coisas ao povo? No texto de Êxodo: vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que Deus queria é que o povo dele fosse modelo, fosse padrão, fosse referência para todas as demais nações, para que elas pudessem ver como eles se conduziam, como eles procediam, pudessem ver a bênção de Deus sobre eles, e as outras nações sentissem o desejo de conhecer um Deus
que realmente estava abençoando aquela nação e que realmente fazia diferença na vida daquele povo. E hoje não é diferente. Realmente o que Deus deseja de mim e de você é que nós realmente sejamos parâmetro, modelo, exemplo a ser seguido. Porque o povo, quando eu digo povo, estou falando o povo de forma geral, não o povo de Deus, mas as pessoas que nos cercam, elas estão cansadas de discurso vazio, elas estão cansadas de palavras que não têm nada a ver com aquilo que elas veem na vida das pessoas. Falar de Jesus é muito fácil, se é que é fácil, mas muitas pessoas falam com muita facilidade de Jesus, mas tem uma vida que diz exatamente o contrário do que elas dizem. Seria melhor que elas não abrissem a boca do que falarem e viverem uma vida totalmente diferente. Mas o propósito de Deus era esse desde a primeira aliança. A resposta do povo, quando ouviu isso de Deus, foi a seguinte: Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, veja o que o povo está dizendo à colocação de Deus. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Então, vamos obedecer a tua palavra. O Senhor avisou, então, que viria ao encontro do povo de uma forma visível. Quando eu digo visível, eu não estou dizendo que eles veriam a face de Deus. Talvez fosse melhor dizer de uma forma audível, porque na realidade o povo não veria, veria sim, veria manifestações sobrenaturais, embora não haveria de ver o próprio Senhor, mas veria suas manifestações, ouviria sua voz, e foi isso que aconteceu. O verso 9 diz assim: disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe disseram. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos ao terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Muito bem. E dessa forma Deus então se revelou ao povo por meio de manifestações extraordinárias. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Eu sei que muita gente questiona, porque diz que quando Jesus voltar, ao soar da última trombeta, e alguém pergunta: como é que vai ser esse tempo? Quem vai tocar essa trombeta? Aqui não diz quem tocou. Com certeza não foi nenhum dos que integravam o povo de Israel, mas esse som veio dos céus. Deus deve ter ordenado algum anjo que tocasse a trombeta e ela se fez soar, como os irmãos viram. O texto diz: e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. Os irmãos podem imaginar esta cena. O texto continua: e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou,
e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Então, um espetáculo dantesco, um espetáculo grandioso, mas amedrontador. E o propósito de Deus realmente era que o povo tremesse e temesse diante daquelas manifestações que não eram outras senão do próprio Deus vivo. Ele não seria visto, mas poderia ser percebido, e todos saberiam que realmente Deus estava ali. Não só por causa das manifestações sobrenaturais, mas também porque a sua voz se fez ouvir. O povo então ficou tremendo e assustado. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, é isso aí mesmo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Deus fez com que realmente o povo, permitiu que o povo ficasse amedrontado, a ponto de pedir o que ele pediu: olha, não fale conosco. Moisés, não fale com Deus para ele não falar conosco. Ele fala contigo e você fala com a gente, mas nós não podemos suportar isso. O povo estava com medo de morrer. Moisés então explicou a razão de manifestações tão extraordinárias como aquelas. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Então, com que propósito Deus fez toda essa... permitiu que houvesse essa manifestação tão extraordinária? Para que o povo tivesse realmente medo. Moisés disse que não era para temer o Senhor, no sentido de ter medo, mas que o povo temesse a Deus, no sentido de respeitá-lo, de saber que Ele era Deus e que Ele era digno de ser honrado e obedecido. Era para que o povo aprendesse a temer a Deus. E por que era assim? O povo não tinha o Espírito de Deus habitando nele, e o povo agia em função de situações como essa, por medo, por temor das consequências da desobediência. E a obediência sempre foi anunciada como motivadora de bênçãos, e a desobediência como aquela que traria as consequências, o desastre e inclusive a morte. Então, era essa a motivação que o povo tinha para obedecer. É a mesma que hoje a maioria do povo que vive na nossa nação, eu diria em todo o mundo, obedece às leis. Por quê? Porque tem medo de punição. E muitas vezes nem teme a punição, age de maneira ostensivamente contrária às leis e não está nem aí. Mas por que alguém obedece a determinadas leis? É porque tem medo da punição. Os que não temem, desobedecem e sofrem a punição. Mas então era essa força da lei, era o medo das consequências advindas do pecado. Então era assim que Deus buscou ao longo da história, até que Jesus viesse, manter o povo na linha, dentro dos seus planos e dos seus propósitos, para que o povo não desandasse, não tomasse um caminho errado. Foi esse o propósito da lei
e dessa manifestação sobrenatural de Deus, quando o povo pôde ver essas manifestações pela primeira vez. Muito bem. Então, vem o estabelecimento literal da primeira aliança. Êxodo 24 agora, versículo 3. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se e construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Sacrifício de comunhão não eram sacrifícios feitos por um determinado pecado ou para purificação de algum pecado, mas era simplesmente pelo fato do homem ser pecador e quando comparecia diante de Deus para estar com Deus, para ter comunhão com Deus, para ações de graças, para louvor, para adoração, então faziam-se esse sacrifício. Então, aqui são chamados de sacrifício de comunhão, e outras versões são chamados de sacrifícios pacíficos. Então, em seguida leu o livro, prestem bem atenção nisso, em seguida leu o livro da aliança. O livro da aliança era o Torá, era, talvez nessa época não houvesse ele na sua inteireza, como nós o conhecemos hoje, mas era o livro da lei, era aquilo que nós conhecemos hoje como os 5 primeiros livros da Bíblia. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. É a terceira vez que o povo diz que vai fazer fielmente tudo que Deus ordenou. Depois Moisés, então veja, Moisés leu o livro da aliança para o povo e o povo disse: nós vamos obedecer esse livro. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. Observe que no verso 5 diz que jovens ofereceram holocaustos. O verso 6 diz que Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. E agora, no verso 8, diz que Moisés aspergiu o sangue sobre o povo. Como ele terá feito isso? Normalmente será feito com ramos de sopo. Era uma planta e molhava, pegava aquele arbusto, aquela planta, e colocava ela no sangue e aspergia sobre o povo. Era assim. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Então aqui está sendo selada uma aliança. E em que consiste essa aliança? No livro da lei, e consiste também no sangue que foi derramado para que aquele povo pudesse ser aceito diante de Deus. E por isso o sangue foi aspergido. Era o sangue da primeira aliança, da velha aliança, sendo aspergido sobre o povo. Ao aspergir aquele sangue sobre o povo, Moisés estava fazendo uma aliança de sangue entre Deus e o seu povo, que consistia na obediência à aliança de Deus com o povo, que tinha como base o livro da lei. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Assim foi sancionada, assim foi estabelecida a primeira aliança. Muito bem, vamos agora à nova aliança de Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus tem um ministério superior
como superior é a aliança da qual ele é mediador. Hebreus 8, 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Deles quem? Superior ao de Moisés e ao de Arão e os seus filhos que eram sacerdotes. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O livro, a Epístola aos Hebreus, procura exatamente mostrar a superioridade da nova aliança, como ela era muito mais excelente e em tudo superior à velha aliança, da qual a velha aliança era apenas uma figura tênue da verdadeira aliança que Deus faria, como fez depois através de Jesus. A nova aliança se fez necessária por causa da imperfeição da primeira. O verso 7 diz: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. O fato de que houve uma nova aliança, e isso significa que a primeira não atendia adequadamente aos propósitos de Deus. Por que então ele estabeleceu? Porque era necessário, como os irmãos verão. A imperfeição não estava em Deus e não estava na lei. A imperfeição não estava em Deus e nem na sua palavra. Não havia imperfeição na aliança no que diz respeito à parte de Deus. Toda aliança envolve duas partes, e aqui uma parte da aliança cabia a Deus e a outra ao povo. E quem não cumpriu a aliança não foi Deus, mas o povo. Por isso que o verso 8 diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta. A falta não foi de Deus, a falta não foi da lei, mas do povo. E disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Embora a referência seja a comunidade de Israel e a comunidade de Judá, eu penso e eu entendo que hoje nós, a igreja, somos o Israel de Deus. Tem muita gente que faz uma distinção enorme com relação às profecias, em relação ao povo de Israel, em relação ao povo de Deus. Jesus deixa muito claro uma coisa: com certeza muitas profecias estão ainda por se cumprir com relação ao povo de Israel, mas Deus fez uma aliança com Israel, e Jesus disse que o povo não correspondeu à expectativa de Deus. Então Deus buscou um outro povo, e esse povo somos nós, os gentios, através do qual o seu plano feito para o povo de Israel haveria de ser concretizado. Muito bem, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Existe um texto no Velho Testamento que diz assim, Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aliás, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então Deus se afastou, mas quando Deus se afastou foi porque o povo primeiro se afastou de Deus. Como o povo se afasta de Deus? Deixando de fazer o que ele manda, vivendo a sua própria vida,
e escolhendo seguir o seu próprio rumo. Então Deus não vai permanecer com o povo que não faz o que ele espera e determina que o seu povo faça. Na nova aliança, a palavra de Deus é colocada em nossos corações e mentes. O que eu quero dizer é que não mudou nada na aliança, na sua essência. Deus continuou requerendo de mim e de vocês obediência à sua palavra. E não há como ter Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. E ter Jesus como Senhor implica em obedecê-lo, em nos dispormos a fazer isso. Então, o texto diz: essa aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui fala de uma lei, a lei do Senhor, que estaria no coração e também na mente. No contexto do Velho Testamento, a lei podia estar na mente, mas não estava no coração. Porque o povo, quando eu falo coração, eu estou falando do espírito do homem. E não estava ali porque o homem não tinha nascido de novo, porque o homem não era nova criação. Então, era a lei, eu diria quase que a lei do terror. Embora não acho que isso não representa exatamente aquilo que a palavra diz. Mas era a lei do medo. Então, Deus procurou levar o povo a ter medo das consequências do pecado, levando a obedecê-lo. Mas não porque essa lei estivesse internalizada, fizesse parte, como nos recomenda o Novo Testamento, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Não havia isso. Então, ele diz que vai colocar essa palavra na nossa mente e no nosso coração. E para entendermos bem isso, eu quero que você veja Hebreus 10:14, onde Jesus nos torna perfeitos em nosso espírito. O texto diz: porque por meio de um único sacrifício, ele, Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Fala da obra redentora de Jesus em nosso espírito. Quando nós cremos em Jesus, eu e você nos tornamos perfeitos no nosso espírito. Não há ali mácula, não há ali erro, não há ali nada. Jesus nos perdoa, nos purifica e nos dá um coração, um espírito perfeito. Então não há pecado ali, não há nada ali de errado. Agora observe que o texto diz: com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo, aliás, na velha versão. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O meu espírito é perfeito, mas eu continuo sendo santificado. O que significa isso? Eu nasci de novo, estou pronto para partir e estar com o Senhor a qualquer hora, porque em Jesus eu me tornei perfeito nele. Mas existe um processo de santificação que implica em uma metamorfose, em uma mudança, em uma transformação, uma renovação da minha mente. Porque a vida de Deus eu a tenho no Espírito, mas ela não pode se manifestar enquanto a minha mente não for renovada. Então, a minha mente é o maior obstáculo à vida de Deus que Ele me deu em Cristo Jesus. Essa vida está aqui, eu a tenho porque nasci de novo,
eu a tenho porque o Espírito de Deus habita no meu espírito, então eu tenho tudo que eu preciso. E nós vamos ver daqui a pouco que a lei de Deus está no meu coração, pelo Espírito de Deus. Então, o problema não está aqui. E eu, quando falo aqui, é uma maneira de dizer onde o Espírito está. Eu não sei onde ele está em mim, mas como o coração tem sido figura do Espírito em muitas ocasiões da Bíblia, então a gente diz que ele está aqui. Então eu tenho a nova vida aqui, eu tenho o Espírito de Deus no meu espírito, mas a minha mente precisa ser renovada. E Deus não faz isso assim, tchum. Não é uma coisa que acontece na hora do novo nascimento. Não. Eu adquiri uma bagagem ao longo de toda a minha vida, e essa bagagem está na minha mente. Eu aprendi com meus pais, com as pessoas que estiveram comigo, que tiveram influência sobre a minha vida. Isso formou o que eu tenho na minha mente. Muitas coisas foram boas, muitos princípios foram excelentes e outros nem tanto. Então, é preciso que a minha mente seja renovada pela palavra de Deus. Agora, não se trata de uma catarse mental, intelectual, não se trata de uma, eu já usei aqui outro dia, já me esqueci, lavagem cerebral, mas trata-se de entender a palavra de Deus espiritualmente falando. Não é entender o que o texto está do ponto de vista de construção das frases, nada disso. Mas trata-se de entender realmente o que Deus quer. E quando eu entendo, isso traz mudanças na minha vida, mudança de comportamento. Então, por isso que Hebreus 10:15 diz assim: pela habitação do Espírito de Deus em nós temos a sua palavra em nossos corações. Diz assim o texto: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração. Esta lei é a lei de Deus, e ela está em meu coração pelo Espírito de Deus que vive em mim. É por isso que, mesmo não conhecendo ainda esse livro, o novo convertido, que foi convertido realmente por Deus, que nasceu de novo, ele que vivia uma vida errada, ao crer em Jesus e quando Cristo vem viver nele pelo seu Espírito, então ele já tem consciência de certo e errado, e aquilo que ele fazia antes não estava nem aí, agora ele não consegue mais fazer. Ele pode até começar a fazer, mas quando começar ele vai sentir que não está legal, que isso não é para ele. Ele não sabe ainda por quê, porque ele não conhece a Bíblia, mas algo aqui dentro dele o constrange. Isso significa o cumprimento que o Senhor diz: porém as minhas leis em seu coração. Mas a palavra de Deus continua dizendo, e a palavra de Deus é escrita em nossas mentes também, quando nos expomos à palavra e recebemos entendimento do Espírito Santo. Hebreus 10:15 diz assim: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: essa aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Ele põe, é um ato, e ele vai escrevendo esta palavra em nossa mente. Quando? À medida que eu leio essa palavra, me exponho a ela, eu ouço, eu medito, eu memorizo, eu medito nessa palavra.
Então, esse é o processo que nós temos que entender, e para que isso ocorra, eu tenho que estar lendo a palavra de Deus sempre. Esse processo de renovação da mente é contínuo, é constante, ele não para. Se eu me ativer à palavra de Deus, se eu não fizer isso, então a minha mente não é renovada. Na nova aliança, o conhecimento de Deus está aberto e acessível a todos pelo Espírito de Deus. O texto diz: ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Bem, esse texto parece falar de algo que ainda está por vir, porque fala de um conhecimento generalizado de todas as pessoas, o que nos faz entender que isso se dará por ocasião do milênio, quando Cristo, depois de ter voltado, tomado para si a sua igreja, ele não vai descer e vai estabelecer o seu reino sobre a terra por 1000 anos. Esses 1000 anos pode ser tomado literalmente, ou como alguns pensam, um dia com 1000 anos, 1000 anos é como um dia, não sei. E eu não sei, e eu não creio que ninguém saiba mesmo, mas o texto está lá dizendo. Então a Bíblia fala no milênio. Aliás, a Bíblia não fala no milênio, a Bíblia fala em 1000 anos, o que é a mesma coisa, mas também fala que 1000 anos é como o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, bem, mas será que tem aplicação para os nossos dias? Eu creio que sim. Porque o que o texto está dizendo não é algo... primeiro, nós temos que entender que o contexto é de uma aliança. Quem é que vai entender? São aqueles que estão debaixo da aliança, da nova aliança. Embora abranja todos, eu creio que é mais no sentido de que todos podem ser alcançados, está acessível a todos. Mas o texto é claro em dizer que trata-se de uma aliança, a nova aliança, e só os que estiverem debaixo dessa nova aliança vão poder ter esse entendimento. Não se trata de algo ensinado pelo homem, mas pelo Espírito, e o texto não está dizendo que não é preciso haver mais ensino. 1 de João 2,20 diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Esse santo aí é Deus, viu gente? Ou o seu Espírito. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. É aquilo que falamos. Aquele que é de Deus, ele sabe quando tem alguma coisa errada. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe quando o que eu estou falando é verdadeiro ou é mentira, ou então que eu estou falando abobrinha, ou que eu estou inventando, que eu estou acrescentando. A pessoa que tem o Espírito de Deus, ele sabe: olha, tem alguma coisa errada com esse cara, tem alguma coisa errada com o que ele está dizendo, ou então, não, isso é verdade. Bem, na nova aliança nós temos perdão completo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma das verdades mais extraordinárias: porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Você conhece coisa mais extraordinária do que essa? Que promessa Deus está fazendo aqui? Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É assim que você procede com as pessoas que pecam contra você? É assim que você procede contra as pessoas que fazem mal para você, que causam,
que ferem você, que machucam você, você perdoa e esquece. Hebreus 8:12 repete isso no verso 17, dizendo, é repetido em Hebreus 10:17, onde diz, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus não só perdoa, como esquece. A gente muitas vezes não conseguimos nos perdoar, nós não conseguimos nos perdoar muitas vezes. Então a gente fica lembrando. Eu acho que isso não acontece só com o pastor, para falar mais claro. Muitas vezes, eu lembro com muita tristeza de um punhado de coisa errada que eu já fiz. E fico muito triste todas as vezes que eu me lembro. Eu gostaria que essas coisas não tivessem acontecido. Palavras que eu disse, coisas que eu fiz, das quais eu me arrependo profundamente. A maneira como eu vivi boa parte da minha vida, se eu pudesse passar uma borracha, eu gostaria de nem me lembrar dessas coisas. Mas elas aconteceram. Será que Deus, quando eu chegar lá, Ele vai pegar, olha aqui, eu te salvei, mas olha, você era um cara que só pela graça mesmo. Aqui, a lista de coisas que você fez. Não vai fazer isso não. Mas eu confesso a vocês que eu não consigo deixar de me entristecer com uma série de coisas que eu gostaria que não fizessem parte da minha vida, mas eu sei que eu fui perdoado. Com toda certeza eu sei. E ele diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Essa é a nova aliança. E o livro de Hebreus diz que na velha aliança se fazia recordação de pecados todos os anos. O dia do Yom Kippur é um dia de jejum nacional e de confissão de pecados. Eu não vejo nenhum problema em você ter um dia para você pensar nos seus pecados, mas nos pecados que porventura você tenha cometido recentemente, não nos pecados do passado. E era isso que a lei trazia, não é? Aquela consciência de pecado e Deus diz na nova aliança, não me lembrarei mais dos seus pecados. Na nova aliança, por isso mesmo não há necessidade de sacrifício por pecados. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. É por isso que Jesus só morreu uma vez, e o seu sacrifício é único, e ele não vai morrer outra vez, ele só morreu uma vez. E com o único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre quantos estamos sendo santificados. Na velha aliança, se você cometia um pecado hoje, estava perdoado se você oferecesse um sacrifício, oferecesse um animal, derramasse o sangue dele, você tinha aquele pecado perdoado. Mas no dia seguinte você cometia outro pecado, tinha que fazer outro sacrifício. Jesus já fez um sacrifício e não vai fazer outro. E os pecados lá na frente já estão perdoados. Então vou aproveitar e pecar à vontade. Você não faz um negócio desse não, que você vai para o inferno. Porque ou você é crente ou não é. E crente não faz isso. Se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Eu e você pecamos, e quando pecamos sentimos-nos a pior das criaturas. Então não há como justificar a prática do pecado. O sacrifício de Jesus nos faz perfeitos, como nós já lemos, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Assim, a nova aliança tornou antiquada a primeira. Hebreus 8:3 diz, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Em outras palavras, a velha aliança perdeu o seu significado diante da superioridade da nova aliança, que é feita através de Jesus. Para concluir, Deus não mudou. Sua palavra
não mudou. Seus propósitos, seus mandamentos não mudaram. E seus propósitos também não mudaram. Na primeira aliança, o que ficou evidente? Que eu e você não podemos, por nossa própria força, guardar a palavra de Deus. Paulo descreve isso no capítulo 7 de Romanos. E ele tentou, e ele se esforçou, e ele deu com os burros lá. Chegou ao ponto de desespero total. Até que ele descobre no capítulo 8 que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diz o verso 2. Na nova aliança, Deus ofereceu uma solução superior por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então não é o que eu sou, é o que Jesus é. Não é o que eu faço, é o que Jesus faz, fez e faz. Então Deus não planejou na nova aliança que eu vivesse a sua palavra, mas que eu deixasse Cristo viver a sua palavra em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, em Jesus, por meio dele, a sua palavra pode ser guardada e obedecida. Agora, isso não é um passe de mágica. Eu tenho em Cristo, pelo Espírito de Deus, poder para obedecer a palavra dele. Mas eu tenho que andar com ele. Eu tenho que buscar uma vida com ele, porque é a minha relação com ele, em oração, com esse livro, que vai fortalecer o meu espírito para que eu vença a minha própria carne e para que eu vença todo tipo de tentação que me sobrevém, para que eu possa então guardar a palavra. Sem isso, ninguém guarda a palavra. Alguém vai dizer, então depende do esforço. Não depende de esforço, depende de fé. E fé você tem quando você ora, quando você lê a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é pelo esforço, é por fé. E fé vem pelo ouvir. Fé vem por estar em comunhão com Deus. Então, essa é a nova aliança. Que nós possamos nos abrigar nela e realmente descansar naquilo que ele fez, sem contudo não esquecer que se nós somos dele, nós temos prazer nele, temos prazer na sua palavra, temos prazer em orar, buscar a presença dele. Amém? Amém.